esperança e fé na palavra de Deus, conforme a pastora Ruth leu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Irmãos e irmãs, queremos que vocês saibam a verdade a respeito das pessoas que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aquelas que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim como cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará as que morreram crendo nele. Para reforçar essa esperança que traz o necessário consolo e paz para as nossas vidas, a fim de que não entremos em desespero pela morte das pessoas, eu trarei, com a minudência que a cerimônia fúnebre nem sempre permite, a palavra de Deus que transmiti para as pessoas presentes durante o funeral. Para início da homilia, eu abordo a importância da atenção da saúde mental. A pessoa doente precisa ser atendida com amor, carinho, solidariedade, empatia e, esse necessário, medicalização, e não com condenação. Venha para a igreja, seja uma pessoa boa, cristã, ore, cante com a gente, mas se divirta também. Brinque, passeie com a sua família e as pessoas que você goste. Então, a você que está doente dentro da igreja, com aquelas dificuldades, carrancudo, brigando com todo mundo e dizendo que isso e aquilo é pecado e fica enclausurado na sua doença, eu não quero ser assim não, porque Jesus Cristo está na minha vida e eu quero viver bem, com alegria, com as pessoas, porque como diz o poeta, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, e na verdade não há. Além de você vir à igreja, de você se divertir, faça acompanhamentos médicos periódicos e, se perceber que alguma coisa não está bem, procure ajuda imediatamente, principalmente a uma profissional especializada em psicologia e psiquiatria. Cuide da sua saúde mental e da saúde mental das pessoas que estão próximas de você. Eu falarei doravante acerca da morte e demonstrarei que ela não é o fim. Saudades, dor pela partida, sim. Desespero, jamais. É apenas um até breve. Desde os primórdios da civilização, a morte e os supostos eventos que a sucedem são fonte de inspiração para doutrinas filosóficas e religiosas e uma inesgotável fonte de temores, angústias e ansiedades para os seres humanos. Isso se dá porque, apesar do avanço da ciência, permanece inacessível às metodologias científicas conhecidas até o momento, o impenetrável mistério dos terrenos psíquico-espiritual que sucedem à morte de uma pessoa. Apesar dos livros de Salmos 116:15 já mencionar ser preciosa à vista do Senhor a morte das pessoas santas, aí nós vemos na história do caminho de Emaús uma amostra do que as pessoas pensam e como a falta de fé pode afetar a gente no momento que morre uma pessoa querida. O evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos 13 ao 35, narra essa história, uma das histórias mais importantes e emocionantes da Bíblia, a dos dois discípulos e o Mestre Jesus a caminho de Emaús. Após a morte de Jesus, 2 discípulos retornavam de Jerusalém para Emaús e falavam, Sofia, acerca da morte física de Jesus,
quando o próprio Jesus, vivo, se aproximou e quis saber do que eles falavam. Admirados daquele desconhecido não saber o rebu que o assassinato de Jesus ocasionou na cidade, depois de explicar tintim por tintim o ocorrido, afinal de contas eles tinham 12 quilômetros para caminhar, eles revelam o desespero. E diz o seguinte: e nós esperávamos que fosse ele a pessoa que remisse Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que ele morreu. É verdade que também algumas mulheres, nossas irmãs, disseram que foram de madrugada no sepulcro e o corpo dele não estava lá o corpo dele. Elas afirmaram terem tido uma visão de anjos que dizem que ele vive. Outras pessoas, nossas irmãs, correram até lá então para confirmar, mas não viram ele. No que se refere ao plano espiritual, o estudo, o conhecimento, oração e fé sobre o que Deus diz a respeito da morte, apesar de não ser possível uma comprovação por métodos científicos, é o que temos para desmistificá-las. A pessoa que tem conhecimento bíblico, sustenta-se pela fé, deve enfrentar a ocorrência sem desespero, seja em referência à morte de outras pessoas ou à sua própria morte. Isso é o correto. Infelizmente, a fé em Deus não é a realidade de algumas pessoas quando se trata da morte. A maioria, em vez de buscarem-no, receber o seu conforto, permitem a imaginação correr frouxa, entregando a ansiedade, ao medo e à angústia, permitindo que bata o desespero, como vimos no caso dos discípulos a caminho de Emaús. Estavam todos desanimados, não é? Parecia que a vida tinha acabado, não tinha mais esperança, apesar do Cristo estar vivo e caminhando com eles. A fé produz a esperança, leva a gente a saber que a pessoa que crê em Jesus nunca morre. Crer nessas palavras remete a repercuti-las antes na vida que nós vivemos e depois na morte. Sobretudo a um evento que a maioria das pessoas acreditam, ainda que de forma diferentes, suceder à morte física, a ressurreição. A ressurreição dos mortos, como é compreendida nas Escrituras, deve ser, no entanto, distinguida da ressuscitação. No caso da ressuscitação, nós temos 8 registros bíblicos. O filho da viúva de Serepta, 1 Reis 17, o filho da Sunamita, 2 Reis 4, o homem lançado no sepulcro de Eliseu, 2 Reis 13, a filha de Jairo, Marcos 5, Lucas 8, o filho da viúva de Naim, Lucas 7, Lázaro, João 11, Tabita, Atos 9 e Eutico, Atos 20. Quanto à ressurreição, há um único registro, a de Jesus Cristo, Lucas capítulo 24. Com base nesses fatos, podemos concluir que a ressuscitação é a restauração da vida humana que se havia deixado na terra, vida que volta para o mesmo corpo ordinário. Já a ressurreição é diferente de tudo isso, tudo que já se viu. Ela é a entrada da pessoa num novo estado de existência, uma vida além, após a morte, com um outro corpo, o glorificado, extraordinário, cuja morte, o pecado, a doença não pode mais atacá-lo. Nos vários textos dos evangelhos, Jesus ensinou uma ressurreição geral dos justos e dos ímpios. Então, todas as pessoas terão a ressurreição. Nós vemos isso em Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20 e João 5. Jesus associou de um modo definitivo
a volta à vida com a sua própria obra de expiação pelo seu povo. Vemos isso em João 6:11, João capítulo 6, no capítulo 11 e no capítulo 14. Isso foi ensinado também pelos apóstolos. Vemos em Atos 4, Romanos 6, 1 Coríntios 15, 1 Pedro 1. De um modo geral, excetuando 1 Pedro capítulo 13, o verso 18, que nos informa que Cristo morreu no corpo, mas foi trazido a uma nova vida pelo seu Espírito, e Romanos capítulo 8, verso 1, que diz textualmente: vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita, se referindo a Deus. A ressurreição é, no Novo Testamento, atribuída a Deus, ao Pai ou ao Filho. Vemos isso João capítulo 1, capítulo 6, capítulo 11 e 2 Coríntios capítulo 4. As citações que atribuem excepcionalidades ao Espírito de Cristo ou ao Espírito de Deus parece decorrer do aceite a Cristo, receber o Espírito de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, parece ser isso o que determinará como e no que resultará no corpo e, por fim, na alma da pessoa, a ressurreição, o principal evento que sucede à morte. Então, depois da morte, não é apenas a ressurreição, é um único evento. Nós temos outros eventos, mas o principal evento é a ressurreição. De acordo com as informações bíblicas, não devemos nos desesperar, pois a vida de uma pessoa não termina com a sua morte na terra. Tudo que nós vimos até aqui implica em 3 conclusões. A primeira: a morte é um fenômeno físico que, consumado, desencadeia eventos espirituais, sendo o principal deles a ressurreição. Segundo, a ressurreição dos mortos é o despertar pelo Espírito de Deus e se dará em 2 etapas. Na primeira ressurreição, as pessoas boas ressuscitarão e comparecerão diante do tribunal de Cristo para julgamento das obras, para efeitos de galardão e gozarem a vida eterna na cidade celestial com Deus. As pessoas más ressuscitarão na segunda etapa, ou seja, depois, ao serem chamadas por Deus por ocasião do juízo final, por haverem rejeitado a Jesus, não viverem em conformidade com a palavra de Deus. Essas pessoas serão lançadas no lago de fogo, onde já estarão o diabo, os seus anjos, o monstro, o falso profeta, a morte e o mundo dos mortos. Apocalipse capítulo 20. E terceira e última coisa, a Bíblia tipifica as características das pessoas que receberão o reino de Deus e aquelas que serão lançadas no lago de fogo. Se de fato for aplicada essa tipificação relatada, então ressuscitarão para a vergonha e condenação eterna as pessoas que fizerem parte do grupo que viveu apenas para produzir as obras da carne. Gálatas 5, 19 e 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ressuscitarão para a vida eterna com Deus
as pertencentes ao grupo que conduziu a sua vida como o ramo enxertado na videira que é Cristo, habitada e alimentada pelo Espírito de Deus, que naturalmente produz o fruto do Espírito, que vivificará a vida dessas pessoas. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Por fim, como aplicar tudo isso na nossa vida? São duas coisas simples para a gente simplificar, não é? Primeira coisa, não se desespere quando uma pessoa morrer. O destino dela já está selado. Não adianta você fazer mais nada. Cada pessoa sela o seu próprio destino. Por isso que cada pessoa deve cuidar da sua própria vida, em vez de julgar a vida da outra pessoa, viva ou morta. Segunda coisa, avalie o que você tem feito de Jesus, o favor, a graça, o Cordeiro que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. O que você tem feito de todas essas bênçãos que Deus destina para você? Avalie o seu estilo e modo de vida. Olhe para Deus, reflita. Se Deus me chamar, se Deus te chamar, a vida aqui na terra se findar, diante de tudo que vimos até aqui, a minha morte, a sua morte, será preciosa à vista de Deus? O Espírito de Deus habita em nós, de maneira que o fruto do Espírito tem produzido vida em nós e nas pessoas ao nosso redor? Lembre-se que é esse Espírito de Deus que, habitando em nós, vivificará os nossos corpos e ressurgiremos da morte para a vida.